Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Programa de Formação de Assessores XP, o PFA XP. Hoje, para a gente falar de um tema que cai ali dentro de mercado de capitais, que é listagem internacional e oferta pública inicial. Já falamos sobre esse assunto de forma mais teórica, agora vamos para as questões sobre o tema. E aí eu já vou pedir para o meu amigo Carlos compartilhar a tela com vocês para a gente dar início ao nosso conteúdo. Então hoje temos 20 questões sobre listagem internacional e IPO. Não está bem dividido meio a meio, tá? Tem mais sobre listagem internacional, mas vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. E você já sabe, essa aula que a gente faz aqui no canal do YouTube, ela é um complemento ao material que está na nossa plataforma. Dentro da plataforma appmelver.com.br, nós temos todo o conteúdo necessário para você aprender e passar com tranquilidade na prova da Ancord. Mas é importante que você consuma todo o conteúdo que está dentro da nossa plataforma. E esse conteúdo, dentro do curso preparatório Ancord, você vai ter diversos módulos. Cada caixinha verde dessa aqui, cada cartãozinho verde é um módulo de conteúdos que você deve clicar para assistir todas as aulas que estão ali dentro. Não só isso, dentro de cada módulo você vai ter acesso a um e-book. Alguns dos módulos têm resumos também, tá? Mas dentro de cada módulo você vai ter acesso a um e-book que eu recomendo muito que você leia esse e-book para não ficar só nas videoaulas ou só em questões de simulados. Tá? Nós temos a lista de aulas, são várias, cada módulo tem várias aulas para você aprender, além das listas de exercícios. Então eu recomendo que você consuma todo esse conteúdo. Então, e-book, videoaulas, listas de exercícios e no final, só então você faz os simulados. Se você focar somente nos simulados, tá? Você não vai ter conteúdo suficiente para dominar o assunto. Então, de novo, recomendo que vocês assistam as videoaulas, leiam os e-books, façam as listas de exercícios para só então irem para os simulados. Bom, e muito importante, eu sempre gosto de deixar aqui as redes sociais da Melver, tá? A gente está com um projeto Melver nas escolas, projeto lindíssimo, que vale muito a pena você conferir. Então temos aqui o Instagram desse projeto, temos também o Instagram da Melver e o meu. Então, sem mais enrolação, já vamos para a nossa aula de hoje, questões sobre listagem internacional e oferta pública inicial ou IPO. O único tipo de ADR que não requer registro na SEC. Só para a gente lembrar, ADR é o American Depositary Receipt. E para a gente relembrar também, tá, o que é um ADR ou o que é um DR, né, um recibo de depósito. Para isso, é preciso entender que quando os investidores eles começam a conhecer empresas de outros países, eles começam a ter interesse nas empresas desses países. Só que só é possível negociar diretamente ações de Petrobras aqui na Bolsa Brasileira. E só é possível fazer isso na B3. Por exemplo, nós temos uma segunda bolsa, que é a B4, mas a gente não pode negociar ações de Petrobras nessa segunda bolsa. A gente só pode negociar ações de Petrobras dentro da B3. Então, como que um investidor estrangeiro ele pode investir em Petrobras? De duas maneiras, tá? Primeira maneira é enviando recursos para o Brasil, abrindo uma conta numa corretora brasileira e comprando ativos diretamente aqui, como investidor não estrangeiro. A segunda maneira é, de alguma forma, ele ter acesso a esses ativos lá na Bolsa Gringa. Mas como que a gente vai negociar ações de Petrobras se elas só estão disponíveis aqui no Brasil? Uma corretora gringa abre uma conta aqui no Brasil, compra as ações e deixa essas ações, né, custodiadas aqui no Brasil, dentro de uma instituição custodiante. E aí, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá na China, tem uma outra instituição que se chama depositária e dentro dessa instituição são criados recibos que equivalem às ações brasileiras.
Então, a partir de então, a corretora gringa ela pode negociar esses recibos, vender como se fossem as ações brasileiras. Só que é um documento vinculado às ações brasileiras, não é necessariamente as ações brasileiras. Então, esse documento que está sendo negociado lá nos Estados Unidos é um recibo de depósito americano, um ADR. Então, um ADR nada mais é do que um documento que indica que aquela corretora ela tem acesso, ela comprou as ações de uma empresa fora dos Estados Unidos. Existem vários modelos de ADR, tá? Então, ADR nível 1, nível 2, nível 3 e ADR 144A. Para que uma empresa brasileira, né, possa ser negociada por meio de recibos lá nos Estados Unidos, ou para que uma empresa alemã, uma empresa chinesa, uma empresa holandesa, não importa. Para que essa empresa ela possa ser negociada lá nos Estados Unidos por meio de recibo, pode ser que seja necessário efetuar o registro dessa informação na SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, ou que não seja necessário. A única ADR que não requer registro na SEC é a ADR 144A. As outras, de alguma forma ou de outra, precisa ter esse registro na SEC. Inclusive, os demonstrativos financeiros, balanço patrimonial, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado de exercícios, eles precisam ser publicados em inglês, seguindo a normativa lá dos Estados Unidos. Em todo mundo, né, ou em quase todo mundo, o formato, o modelo de documento é o IFRS, mas lá nos Estados Unidos é o GAAP, se eu não estou enganado. Tá? Daqui a pouco a gente fala desse modelo de documento também. Então, as ADRs, empresas estrangeiras negociadas nos Estados Unidos por meio de recibos, ou elas precisam ter registro na SEC, que é a CVM deles lá, ou é do tipo 144A, que não precisa de registro na SEC. Então, letra C, resposta para a nossa primeira questão. E aí eu já trouxe a explicação que vai servir de resposta para muitas das questões que a gente vai ver daqui para frente. Sobre ADR, é correto afirmar que se tratam de, eu acabei de explicar, né? Não é uma empresa americana, é uma empresa estrangeira negociada lá nos Estados Unidos, não diretamente, não são as ações da Petrobras, as ações da Vale que são negociadas lá nos Estados Unidos, são recibos lastreados nas ações de Petrobras. Então, uma ADR é um título e não uma ação, tá? Então, quando a gente vê aqui ações, já podemos eliminar. São títulos negociados nos Estados Unidos com cotação em títulos do Tesouro Americano? Não. O americano compra os recibos de Petrobras usando dólares. Então podemos eliminar o item B. São títulos negociados no Brasil? Não. Se fossem títulos negociados no Brasil de ações estrangeiras, seriam os BDRs. Então quando é lá nos Estados Unidos, ADRs. Quando é aqui no Brasil, BDRs. Então sobra pra gente, letra D de dado, são títulos negociados nos Estados Unidos com cotação em dólares. Então o americano compra recibos de Petrobras utilizando o dólar e não títulos americanos. E o lastro desses recibos são as ações de Petrobras aqui no Brasil. O americano, ele compra, sei lá, ações, né, recibos de Huawei, que é uma empresa chinesa, só que esses recibos estão lastreados lá nas ações da empresa chinesa na Bolsa da China. Uma empresa brasileira deseja captar recursos, deseja levantar caixa, obter dinheiro do mercado, só que lá no mercado norte-americano, e opta por emitir ADRs. Então, de novo, o que é um ADR? É um recibo dessa empresa brasileira que vai ser negociado lá nos Estados Unidos, utilizando como base as ações aqui no Brasil. Então, a empresa ela quer levantar recursos. Ela quer dinheiro novo para fazer algum projeto, tá? Com isso, ela pode construir ADRs lá nos Estados Unidos, só que para isso, como ela quer levantar recurso, ela tem que emitir ações novas aqui no Brasil. Para isso, é importante que a empresa ela
obtenha um registro da SEC e que ela siga as normas do mercado americano. Então, não é necessariamente a questão de emitir ADRs nível 1 ou exigir, né, atender às normas da CVM. Eu estou querendo emitir ações, né, estou querendo emitir recibos lá nos Estados Unidos, então eu tenho que atender à lei dos Estados Unidos. Tá? Então, nosso exemplo aqui, só um instante, nosso exemplo, a empresa deve registrar-se na SEC, seguir as normas do mercado americano para que ela possa, então, emitir recibos lá nos Estados Unidos. E os BDRs? Os BDRs nós acabamos de falar aqui também, tem a mesma ideia, o recibo de depósito é basicamente o quê? Recibos negociados na bolsa de um país, mas com lastro em ações de outro país. No caso dos ADRs, recibos negociados nos Estados Unidos com lastro em ações fora dos Estados Unidos. Ações no Brasil, ações na Alemanha, ações na Espanha, não importa. É uma ação de uma empresa que não é americana. E no caso dos BDRs, é um recibo negociado aqui no Brasil com lastro em ações de uma empresa que não é brasileira. É por isso que você pode comprar, entre aspas, ações da Apple. É por isso que, entre aspas, você pode comprar ações da Volkswagen. Por quê? Porque você tem o BDR de Apple. Você tem um recibo de que você comprou algo que depende das ações de Apple, mas as ações da Apple só são negociadas lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Então a Apple aqui no Brasil, ela não tem ações, ela tem BDRs, recibos de depósitos brasileiros ou Brazilian Depositary Receipt. Então o que é um BDR? São depósitos brasileiros cujo lastro são ações estrangeiras negociadas no Brasil. Tá? Então são recibos de depósitos brasileiros de ações negociadas fora do Brasil e que servem de lastro para esses recibos. Não são recibos estrangeiros e não são recibos brasileiros com lastro em ações brasileiras. São recibos brasileiros com lastros em ações estrangeiras. Então podem ser ações nos Estados Unidos, podem ser ações na Alemanha, tá? Mas basicamente são ações de fora do Brasil. Vamos para a próxima questão. Os BDRs patrocinados são classificados em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. O que é um BDR patrocinado? BDR patrocinado é aquele que a empresa estrangeira quer ser negociada no mercado brasileiro, mas a gente já sabe, ela não pode emitir ações aqui. Então ela faz um convênio com algum banco brasileiro, o banco brasileiro compra ações dessa empresa lá no país de origem dela, transforma em recibos aqui no Brasil e passa a negociar. Mas perceba que tem um convênio, um tipo de contrato da empresa estrangeira com o banco, para que esse banco ele emita os recibos aqui no Brasil. Tá? Esse é o BDR patrocinado. Existem algumas características dos BDRs patrocinados e os níveis 2 e 3 têm algumas características em comum. Qual é o principal traço em comum entre os BDRs níveis 2 e 3? Tá? BDRs patrocinados. Significa que essas empresas, do mesmo jeito que existem ADRs que a empresa aqui no Brasil precisa fazer o registro lá na SEC, existem BDRs que as empresas estrangeiras precisam aderir ao registro aqui no Brasil na CVM. Esses são os BDRs nível 2 e 3. Existem também os BDRs nível 1, que também são patrocinados, a empresa estrangeira participa do processo, mas ele não precisa de recibo aqui de registro, né, aqui na CVM. Então, característica comum de BDRs nível 2 e 3 é que eles devem ser registrados pela companhia aqui na CVM. Vamos dar continuidade às nossas questões.
Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Bom, o DR, como a gente acabou de ver, né, não tem nada a ver com discutir relação, é um recibo de depósito. E o que é um recibo de depósito? É um documento que informa que nós estamos negociando indiretamente ações de uma empresa fora do nosso país. Então, se nós somos brasileiros, nós estamos negociando indiretamente ações de empresas fora do Brasil. Se nós fôssemos americanos, estaríamos negociando indiretamente ações de empresas fora dos Estados Unidos. Se nós fôssemos alemães, estaríamos negociando indiretamente ações de empresas de fora da Alemanha. Isso é um recibo de depósito. Aí a gente pode adicionar a letra na frente para dizer onde que esse recibo está sendo negociado. BDR, recibos de depósitos negociados no Brasil. Só que recibos de depósitos e ações de fora do Brasil. ADRs, recibos de depósitos negociados nos Estados Unidos. Só que de ações que não são lá dos Estados Unidos. Então, DR nada mais é do que ações de uma empresa de algum país negociada em outro país, né, de forma indireta, por meio desse recibo. Então, o que é o DR? É um instrumento que permite que ações de uma empresa sejam negociadas em seu país de origem? Não. É um documento que permite que ações estrangeiras sejam negociadas no país. São direitos de subscrição? Não são direitos de subscrição. Tá? Direito de subscrição é quando uma empresa vai emitir novas ações e os donos, né, os atuais acionistas, têm direito de comprar parte dessas novas ações. Que ações de empresas, ações de uma empresa sejam negociadas em países diferentes do seu país de origem, até aqui ok, por meio de um recibo lastreado, né, garantido nas ações da empresa. Exatamente isso. Então, é permitido que as ações de Petrobras sejam negociadas lá nos Estados Unidos por meio de um recibo que tem como garantia as ações da Petrobras aqui no Brasil. Então, item C de casa é o item correto. Títulos públicos de um país sejam negociados em outro país? Não, não é títulos públicos, tá? Recibos de depósitos são para negociar ações. Bom, como o nosso conteúdo é sobre listagem internacional, ADRs, BDRs e outros recibos de depósitos, mas também sobre oferta pública inicial, vamos para uma questão sobre oferta pública inicial. Em uma oferta pública de ações, então a empresa vai lançar ações no mercado, seja uma oferta pública inicial ou seja um follow-on, né, que é quando a empresa vai lançar novas ações. Nesse caso, tem uma instituição líder, que é aquele banco que coordena ali o IPO, né? Então o banco ele vai chegar para os clientes dele e vai falar, olha, tem uma empresa nova surgindo aqui no mercado, ela é uma empresa fechada, ela já tem tantos anos de vida, já tem um balanço funcionando, a gente está com toda a documentação financeira dessa empresa e ela vai abrir capital na bolsa, ela vai fazer um IPO. Para isso eu preciso de um banco líder, o banco que coordena as coisas. Esse banco ele também pode fazer um consórcio, juntar vários bancos, várias corretoras, várias instituições financeiras, para ele não fazer tudo sozinho. Então, como que a gente chama esse banco e o conjunto de participantes que coordenam ali o processo de IPO? É o distribuidor? Até poderia ser, tá? Mas follow-on não vale. Por quê? Follow-on é um processo de lançar novas ações no mercado. Não tem nada a ver com um conjunto de instituições. É um roadshow. O roadshow é o evento que esse banco, que esse pool de instituições faz para apresentar a nova empresa. Então, nem é follow-on e nem tem a ver com roadshow. Roadshow é o evento, tá? Então, a gente já pode eliminar aqui também o item C. Então, o banco principal, o banco líder, a gente chama de underwriter.
e o conjunto de instituições que está coordenando ali o processo de IPO, a gente chama de pool de distribuição. Portanto, o item A é o item correto aqui para nossa questão sobre oferta pública inicial. Questão um pouquinho mais longa, mas vocês já sabem. Quando a gente tem essas questões longas, com muitas afirmações, a gente precisa se concentrar em extrair apenas o que é necessário para a gente responder essa questão. Tá? Então o Bruno ele é recém-formado em economia e começou a trabalhar no departamento de operações internacionais de uma corretora. Até aqui não temos nada de útil para a questão. Em uma reunião com seu supervisor, foi solicitado que ele explicasse as características de um BDR nível 1. Opa! Então, tenho que saber quais são as principais características de um BDR nível 1. Até aqui é a única coisa que importa. O Bruno, então, listou algumas afirmações. BDR nível 1 é exclusivamente negociado no mercado de balcão não organizado. Isso é verdade, tá? Mercado de balcão não organizado é aquele em que o investidor qualificado, ele liga direto para a corretora para entender o que está sendo negociado ali. Não tem um livro de ofertas, tá? Não tem uma competição de compras e vendas, como a gente já viu lá em procedimentos operacionais, quando os investidores colocam suas ofertas de compra e venda tentando comprar ou vender ações. Nesse caso aqui, é simplesmente o investidor qualificado recebendo as informações, lendo os manuais ali e decidindo se vale a pena investir ou não. Então, o BDR nível 1 é negociado exclusivamente em mercado de balcão não organizado. Tá? O BDR nível 1 exige o registro da empresa emissora, né, da empresa estrangeira, aqui na CVM. Isso não é verdade. Tá? BDR nível 1 não precisa disso. Eu tinha acabado de falar agora há pouco, né? O BDR nível 1, né, podem ser distribuídos livremente para qualquer investidor pessoa física. Acabei de falar aqui que não. BDR nível 1, ele só é emitido para investidor qualificado, para investidor profissional. Então, podemos eliminar aqui o item 3. E o BDR nível 1 são criados geralmente sem a participação da empresa estrangeira. Então, perfeito. Consequentemente, os itens 1 e 4 são afirmações corretas. O item A é o item certo para essa nossa questão aqui. Vamos para a próxima questão. ADR nível 3 é caracterizada por quê? Bom, existem ADRs de vários tipos, como a gente já viu, tá? Alguns desses ADRs precisam de registros lá na SEC, outros não. Dentre os que precisam de registro na SEC, os recibos podem ser através de ações que já existem aqui. Então, um banco gringo abre conta numa corretora brasileira, por exemplo, na XP, né, o JP Morgan abre uma conta na XP, ou até abre uma instituição aqui no Brasil, por exemplo, né, compra ações de Petrobras, mantém essas ações guardadas aqui no Brasil e emite recibos lá nos Estados Unidos. É uma possibilidade. A outra possibilidade é coordenar com a empresa aqui no Brasil a emissão de novas ações que não serão negociadas no Brasil, tá? Essas novas ações o banco vai adquirir, vai emitir recibos lá nos Estados Unidos e vai criar ADR por lá. Esse é exatamente o caso da ADR nível 3. É quando a instituição entra em contato com a empresa aqui no Brasil, para que a empresa ela emita novas ações, e essas novas ações, tá? Essas novas ações, elas vão ser negociadas lá nos Estados Unidos. Bom, de outra forma, a ADR nível 3, ela está vinculada à emissão de ações aqui no Brasil, para que os recibos possam ser negociados lá nos Estados Unidos. Esse é o ponto importante da ADR nível 3. Então, não tem a ver com... né, ela precisa de registro na SEC, então não tem a ver com esse item aqui. Tá?
Só podem ser negociadas em mercado de balcão não organizado? Não, ela é negociada para todo mundo. Pode ser utilizada apenas por empresas americanas? Não, tem que ser utilizada por empresas de fora dos Estados Unidos, negociadas lá nos Estados Unidos. Tá? Então ela está vinculada à distribuição pública de ações nos Estados Unidos com registro na SEC. Os ADRs a gente já viu, são recibos de empresas de fora dos Estados Unidos negociados lá dentro dos Estados Unidos. Então, não são ações e debêntures, então podemos eliminar aqui. Não são instrumentos de valores de valores mobiliários negociáveis que representam propriedades diretas de securities. Securities é um nome diferente para ações, tá? Mas lá nos Estados Unidos. Só que não é isso, né? Não são esses instrumentos aqui. Não são ações ou outros valores mobiliários negociados em dólar, não. Ações e outros valores mobiliários estrangeiros não podem ser negociados direto nos Estados Unidos. Eles negociam lá recibos de depósitos. Então são recibos de depósito de ações de empresas não americanas que são negociados, os recibos, não as ações, diretamente nas bolsas americanas. Bom, só para a gente lembrar, estamos aqui numa lista de 20 questões falando sobre estágio internacional e IPO, mas muito importante, tá? Esse conteúdo aqui, ele é um complemento ao que está dentro da nossa plataforma. Então eu recomendo fortemente que você acesse a nossa plataforma app.melver.com.br, escolham o curso preparatório para Ancord, onde vocês vão ter acesso a diversos módulos, cada um desses módulos com várias aulas, mas também com um e-book para vocês lerem e listas de exercícios para vocês fazerem. O conteúdo dentro da plataforma ele é completo para que você consiga passar na prova. Todos os dias a gente recebe relatos de pessoas, a gente recebe mensagens diretas aqui nos grupos de WhatsApp das pessoas que passaram porque de fato consumiram todo o conteúdo que tem dentro da nossa plataforma. Então, se você de fato quer passar na prova, eu recomendo fortemente consumir todo esse conteúdo, assistir todas as videoaulas, ler todos os e-books, fazer todas as listas de exercício e se tiver com alguma dúvida, fica aqui com a gente que todas as dúvidas serão sanadas e vocês aprenderão o conteúdo completo. Tá? Vamos dar continuidade aqui às nossas questões. Vamos então para mais uma. Letícia ela está participando de um treinamento sobre operações no mercado financeiro internacional e durante a aula o instrutor pediu que ela apontasse quais afirmativas refletem corretamente as principais funções do agente depositário no processo de emissão de ADRs. Então vamos só lembrar aqui do seguinte, né? Aqui no Brasil a gente tem as corretoras por onde nós podemos comprar e vender ações. Lá nos Estados Unidos, né, corretoras e bancos. Lá nos Estados Unidos também temos corretoras que nós podemos comprar e vender ações. Então, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. O que nós não podemos fazer nos Estados Unidos é comprar ações de Petrobras. Nós só podemos comprar ações de Petrobras aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos não é possível comprar ações de Petrobras, mas é possível comprar ações de Petrobras aqui no Brasil. Então, quando uma corretora gringa abre uma conta na corretora brasileira, ou quando a própria corretora gringa abre uma filial aqui no Brasil, compra ações de Petrobras, mantém essas ações aqui na corretora, custodiadas, então, a corretora brasileira, ela é, ou pelo menos a filial da corretora gringa aqui no Brasil, é o custodiante. Lá na corretora gringa emite recibos. Essa corretora gringa, ela passa a ser o depositário. Recibo de depósito estão depositados lá na corretora gringa. Recibo de depósitos de ADRs, né? Se forem BDRs, os recibos de depósitos estão depositados aqui no Brasil.
Então, a instituição gringa, que é a depositária, o que ela faz? Ela emite os recibos nos Estados Unidos? Sim, está aqui, emitiu recibos, está correto. Ela faz os repasses de dividendos e proventos aos investidores em dólares? Verdade, né? Porque olha só, se a Petrobras pagar dividendo, esse dividendo vai para essa corretora, porque foi ela quem comprou as ações. E aí, essa corretora, que vendeu recibos com base nas ações de Petrobras, recebeu os dividendos, precisa pegar esses dividendos e entregar para os acionistas, né, para os que compraram recibos lá nos Estados Unidos. Mantém a custódia das ações? Não, quem mantém a custódia das ações é a instituição aqui no Brasil. Então essa está errada. Tá? Atua como elo entre a empresa emissora e os investidores no exterior? Sim, porque quando a Petrobras paga dividendos, essa corretora recebe e repassa para os acionistas lá fora. Quando a Petrobras emite um balanço de resultados, essa corretora é responsável por repassar essas informações para o estrangeiro lá nos Estados Unidos. Então o item 4 também está correto, ou seja, itens 1, 2 e 4 corretos, a letra A é a nossa escolha para essa questão aqui. Então só para a gente lembrar, tá? No Brasil nós temos o custodiante, que detém a custódia das ações. Nos Estados Unidos nós temos o depositário, que detém o recibo de depósito. Então as ações brasileiras que são negociadas lá nos Estados Unidos, no Brasil nós temos a custódia, nos Estados Unidos nós temos o depósito. E se fosse o contrário, por exemplo, quando eu compro BDRs de Apple, lá nos Estados Unidos tem uma instituição custodiante, que alguém foi lá e comprou as ações da Apple. Aqui no Brasil nós temos uma instituição depositária. Vamos para frente. A gente já falou bastante de ADRs, então aqui já está até um pouco repetido, né? O que são ADRs? São recibos de depósito de ações estrangeiras, né, de fora dos Estados Unidos, negociadas no mercado americano. Não são recibos negociados no Brasil, não são modelos de ativos, não são títulos de companhias. São recibos baseados, né, lastreados, garantidos em ações de alguma empresa fora do país, negociados lá nos Estados Unidos. Então, essa questão aqui, item A. Assinale a alternativa que representa corretamente uma vantagem do uso de ADRs para empresas não americanas. Então, qual é a vantagem da Petrobras negociar com alguma corretora gringa para essa corretora emitir recibos de Petrobras lá nos Estados Unidos? É a eliminação da necessidade de listagem em bolsa estrangeira? Não necessariamente, né? Não sei se vocês lembram, mas quando o Nubank emitiu ações, ele emitiu ações aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Ele abriu o capital dele em duas bolsas simultaneamente. Então vendeu ações aqui no Brasil, vendeu ações lá nos Estados Unidos. Outras empresas também fizeram isso. Algumas empresas, por exemplo a XP, preferiu por emitir ações só lá nos Estados Unidos. Embora seja uma empresa brasileira, as ações da XP não estão no Brasil. As ações da XP estão somente lá nos Estados Unidos. Então, não é necessariamente a questão de uma vantagem para a empresa não emitir ações lá fora. Tá? Ela pode emitir ações lá fora. Ela evita a conversão de moeda para o investidor americano. Cara, isso aqui pode até ser uma vantagem, mas o americano pode vir aqui no Brasil e investir direto. Tá? Isso seria uma vantagem para o investidor e não para a empresa. Ela permite a negociação direta das ações originais fora do país? Eu posso negociar ações de Petrobras lá nos Estados Unidos? Não. Eu só posso negociar recibos de Petrobras. Se a empresa ela tem dupla listagem, ela está listada no Brasil e nos Estados Unidos, aí eu posso negociar as ações lá nos Estados Unidos. Faz sentido. Por exemplo, a JBS está com esse processo, está querendo se listar
lá nos Estados Unidos. Aí você vai poder comprar ações da JBS aqui e vai poder comprar ações da JBS lá nos Estados Unidos. Mas, no geral, a gente não pode comprar ações de uma empresa americana aqui no Brasil. A gente só pode comprar recibos de ações americanas. A gente não pode comprar ações brasileiras lá nos Estados Unidos. A gente só pode comprar recibos de ações brasileiras. Então, qual é a vantagem da Petrobras de emitir recibos lá nos Estados Unidos? É chamar a atenção do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro vai olhar para a empresa e vai dizer, olha só, os caras têm uma tecnologia bacana de exploração de petróleo, coisa que ninguém faz, exploração de petróleo a não sei quantos mil metros no fundo do mar. Então, abre uma visibilidade para o capital estrangeiro. Inclusive, em vez de só negociar recibos lá nos Estados Unidos, o gringo, como investidor não residente, ele pode abrir uma conta no Brasil e negociar ações direto aqui no Brasil, com uma corretora brasileira. Tá? Então, a vantagem principal para a empresa é maior exposição para o capital estrangeiro, para que investidores gringos queiram negociar ações aqui do Brasil, seja por meio do ADR, lá nos Estados Unidos, ou seja abrindo uma conta direta aqui no Brasil. Tá? No contexto de DR, qual a função do agente depositário? E a gente já falou, né? Eu tenho o país de origem, onde eu tenho uma corretora que faz a custódia. Eu tenho o país destino, que eu tenho também lá uma corretora que faz o depósito. Então a gente está falando desse carinha aqui, lá no país onde o recibo vai ser negociado. Qual é o papel desse cara? O papel desse cara é emitir o recibo para que esse recibo seja negociado lá no país de destino. Ele não faz a custódia das ações, ele não negocia as ações lá no país dele, né? E ele não audita a empresa. O que ele faz na prática é registrar, por exemplo, o depositário aqui no Brasil registra o BDR na CVM. O depositário lá nos Estados Unidos registra o ADR lá na SEC. Então, o papel do depositário é registrar o programa de BDR na CVM. Tá? Item B de bola aqui. Os programas BDRs podem ser patrocinados ou não. A principal diferença entre eles é BDR patrocinado. A empresa estrangeira quer ser negociada no Brasil, ela faz um convênio para emitir recibos aqui no Brasil em conjunto com a instituição depositária. BDR não patrocinado. Uma instituição brasileira simplesmente vai lá nos Estados Unidos, cria uma conta com alguém, compra as ações, deixa essas ações custodiadas lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá na China, emite recibos aqui no Brasil sem nenhuma participação da empresa. Então, BDR patrocinado tem participação da empresa que vai ser negociada, BDR não patrocinado não tem participação da empresa que vai ser negociada. Simples assim. Tá. Então, a existência de um acordo entre a empresa estrangeira e o banco depositário, o banco que tem o depósito dos recibos aqui no Brasil. Item C de casa. Estamos nos encaminhando aqui para o final, vamos para as últimas perguntas. Antes, deixa eu só tomar mais um pouquinho de água para a gente poder prosseguir. Bom, marque a alternativa correta sobre ADRs, são recibos de ações brasileiras negociados em outros países da América Latina? Não. São recibos de ações dos Estados Unidos negociados no Brasil? Isso aqui são BDRs, né? São recibos de ações
brasileiras negociadas em outro país que não seja os Estados Unidos, aí seria um recibo de depósito, mas lá naquele país onde está sendo negociado. São recibos de ações de fora dos Estados Unidos negociados nos Estados Unidos. Item D de dado. Vamos para mais uma. Uma empresa, sociedade anônima, decide fazer uma oferta subsequente de ações. Aí já voltamos de novo para o IPO, né? Oferta pública inicial, na verdade, ofertas públicas em geral. Então, a empresa decide fazer uma segunda oferta de ações. Ela já fez o IPO, ela já está na bolsa e ela quer criar novas ações e vender para o mercado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a Azul, companhia aérea, está fazendo esse processo agora, está tocando esse processo. Daqui a pouco, a Azul ela vai vender novas ações no mercado brasileiro. Com isso, ela vai ter mais ações, que vai aumentar a liquidez nas negociações, e vai também receber dinheiro que ela pode usar para quitar dívidas ou para tocar novos projetos e assim por diante. Por exemplo, no caso da Petrobras, lá em 2010, ela emitiu novas ações para poder perfurar o pré-sal. Atualmente, a Azul está emitindo novas ações para quitar uma parte das dívidas e se reestruturar para continuar tocando as atividades dela ali. Como é o nome desse processo de emitir novas ações? É um follow-up? É um follow-through? É um follow-fast ou um follow-on? Não existe follow-up, tá? Muito menos follow-through e follow-fast. O nome do processo é follow-on. Então, a empresa ela emite ações em duas situações. O IPO é a primeira oferta. Então, quando a empresa está se lançando no mercado pela primeira vez, e o follow-on, que é a segunda, terceira, quarta. Quantas vezes a empresa quiser emitir ações depois, ela pode, basta ela passar pelo processo de follow-on novamente. Tá? O que ela não pode é abrir capital na bolsa duas vezes, aí é impossível. A respeito dos tipos de distribuição de ações dentro de um processo de IPO, oferta pública inicial. Observe as hipóteses abaixo. Na distribuição primária, então vamos lembrar que quando eu vou fazer o IPO da minha empresa, eu tenho um conjunto de sócios comigo e nós somos donos da empresa atualmente. Nós podemos fazer dois tipos de vendas de ações. Olha como tudo começa a se encaixar. Por exemplo, eu vou fugir um pouquinho aqui do assunto de IPO, voltando lá nas ADRs e BDRs. Uma empresa brasileira, ela pode fazer um convênio com um depositário gringo, para que o depositário gringo compre as ações que a empresa já tem e venda lá nos Estados Unidos. Então não houve emissão de novas ações aqui. O depositário gringo comprou as ações que já existiam. Isso é uma forma de você trabalhar com ADRs lá nos Estados Unidos ou com BDRs aqui no Brasil, né? Um banco brasileiro vai lá, negocia com a empresa, compra ações que já existem daquela empresa. A segunda possibilidade é o banco brasileiro conversa com a empresa lá fora para que a empresa emita novas ações e assim, quando o banco brasileiro comprar as ações dessa empresa, vai entrar dinheiro no caixa da empresa. É outra coisa, tá? Quando a empresa vai fazer um IPO, o processo é semelhante. Os donos, os sócios atuais da empresa podem vender as ações deles, e aí ao vender as ações deles, quando o dinheiro entrar, vai para eles e não para a empresa, ou a empresa pode emitir novas ações e vender no processo de IPO. Esses dois processos recebem nomes. Quando a empresa no processo de IPO vende novas ações, a gente está falando de uma distribuição primária. Quando a empresa vende as ações que são dos sócios, que não são novas ações, a gente está falando de uma distribuição secundária. Na distribuição primária, como eu emiti novas ações e vendi essas novas ações, o dinheiro vai para o caixa da empresa e a empresa pode tocar os projetos dela. Quando eu faço uma distribuição secundária, eu estou vendendo as ações dos sócios. O dinheiro vai para a conta dos sócios e não para a conta da empresa.
Então, com isso, a gente consegue responder essa questão aqui. Na distribuição primária, são distribuídas novas ações? Sim. Tem aumento de capital da empresa? Sim. A empresa recebe dinheiro. Então, esse item está correto. Na distribuição secundária, os recursos resultantes da venda das ações não são incorporados ao caixa da empresa. Verdade. Os recursos da distribuição secundária vão para o caixa dos acionistas. Então, se eu tenho uma empresa e a minha empresa ficou grande o suficiente para eu abrir capital na bolsa e eu opto por uma distribuição secundária, perceba que tem a oferta inicial e dentro da oferta inicial eu estou fazendo uma distribuição secundária. Eu estou vendendo as minhas ações. Se eu estou vendendo as minhas ações, o dinheiro vem para mim, não para a minha empresa. E aí eu vendo as minhas ações da empresa e me retiro da empresa, por exemplo, ou vendo a maior parte, fico só com um pouquinho de ações. O recurso da distribuição secundária não vai para a empresa e sim para mim, tá? Então, o item 2 está correto. Na distribuição primária, podem ser distribuídas ações que já existem? Não, isso aqui é na distribuição secundária e não é pode. Na distribuição secundária, são vendidas ações que já existem. Na distribuição primária, são vendidas novas ações. Na distribuição primária, os recursos resultantes da venda são incorporados ao caixa da empresa. Perfeito. Então, os itens 1, 2 e 4 estão corretos. A letra C, a letra para essa questão aqui. Vamos para mais uma. Para divulgação de informações, o emissor dos valores mobiliários, a empresa, né, e o banco coordenador. Então, olha só, no processo de IPO, eu preciso divulgar as informações da minha empresa. Então, eu preciso mostrar balanços, eu preciso mostrar fluxos de caixa, eu preciso mostrar demonstração de resultados, eu preciso apresentar como que a empresa está funcionando e, para isso, eu tenho que utilizar o banco coordenador. Então, eu, empresa, e o banco que está coordenando o meu processo de IPO, precisamos mostrar os valores, as informações corretamente. Tá? Onde que eu mostro isso para o meu público? Eu mostro isso para o meu público dentro do livro de ofertas. O livro de ofertas ele só existe depois que a empresa já está na bolsa. Eu mostro isso nos parâmetros de oferta? Não, parâmetros de oferta são critérios que o banco líder ele constrói para a gente poder vender as ações. No roadshow eu até faço a apresentação e eu posso falar dessas informações. Só que nem todo mundo vai poder estar presente no roadshow. De repente o roadshow está acontecendo lá em São Paulo e você mora aqui em Florianópolis e não está podendo ir. Ou você mora em Fortaleza e não está podendo ir. Como que você vai saber das informações da empresa que está abrindo capital na bolsa agora? Você precisa de um documento. Você precisa de um documento que contém todas essas informações. E o nome desse documento é prospecto da oferta. Então, o banco líder, junto com a empresa que está criando as ações na Bolsa de Valores, que está lançando as ações na Bolsa de Valores, precisam criar o prospecto da oferta e disponibilizar para todo mundo que tem interesse em comprar ações dessa empresa. Portanto, letra D de dado é o item correto para essa questão. Estamos nos encaminhando para o final. Vamos para a última pergunta do dia. Quando uma instituição financeira ou pool de instituições responsáveis, independente da demanda dos papéis da emissora, então eu vou vender ações da minha empresa no mercado financeiro, vou abrir capital na bolsa, vou lançar no mercado 1 bilhão de ações. É muita ação. Tá? E tem empresas que têm bem mais do que isso. Mas uma empresa que está se lançando no mercado lançar 1 bilhão de ações é muita ação para ser vendida no mercado financeiro. Principalmente por uma empresa desconhecida. Aí eu vou lá lançar as minhas ações. De repente, ninguém tem interesse em comprar as minhas ações. Ou só um pequeno grupo de pessoas tem interesse em comprar as minhas ações. O que acontece? Só consegui vender, sei lá, 200 milhões de ações. Como que ficam os outros 800 milhões? O banco que está coordenando o meu processo, junto com as outras instituições financeiras, podem fazer 3 coisas. Eles podem dizer o seguinte, olha só, nós compramos as ações. Eu vou comprar suas ações independente de alguém querer ou não.
Ou o banco pode dizer o seguinte, olha só, eu vou pegar parte das suas ações e mesmo depois do IPO, eu vou ficar tentando vender essas ações durante um período. Ou ainda, terceira opção, que é a mais comum, tá? O banco vai dizer o seguinte, ó, olha só, Inácio, eu vou fazer de tudo para vender suas ações no IPO. Mas se eu não conseguir, cara, sinto muito, é porque a tua empresa realmente ninguém quer. No primeiro caso, quando o banco e as demais instituições que estão ali envolvidas no processo dizem o seguinte, nós compramos as ações, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. A gente tem uma garantia firme. No segundo caso, quando esse conjunto de instituições diz que, olha, nós vamos ficar vendendo as ações de vocês por um tempo, né? Mas passado esse tempo, se a gente não conseguir vender tudo, o restante é problema seu. Isso é uma garantia residual. Na garantia firme, o banco compra as ações pelo preço do IPO. Na garantia residual, ele continua vendendo as ações, mas não é mais pelo preço de IPO, é pelo preço de mercado. Perceba que na garantia firme, o banco compra as ações. Na garantia residual, ele vai vender para o mercado no preço de mercado. Se as ações estiverem caindo, o banco vai continuar vendendo as ações por preços cada vez menores. Ele está tentando vender o máximo que ele puder. No terceiro caso, que é assim, olha, durante o processo de IPO, o banco vai tentar vender. Se ninguém quiser comprar, o banco vai devolver as ações para mim. Esse processo é chamado de melhores esforços. Então, na nossa questão, nós estamos falando da instituição financeira independente da demanda pelos papéis da empresa. Então, estou querendo vender ações da minha empresa e as pessoas não estão interessadas. O banco, ele assume o compromisso de adquirir quaisquer ações que os investidores não compraram. Então, o banco está dizendo, eu compro. Pode deixar, pode ficar tranquilo que eu compro tudo. Isso aqui é uma garantia firme. Então, a gente falou do que é garantia firme, do que é garantia residual e do que é melhores esforços. E o que é o book building? Só para a gente finalizar, tá? O book building é a consulta que esse banco faz para os investidores para ver quanto que eles estão dispostos a pagar nas minhas ações. E aí o banco vai ver o preço que atende a maior quantidade de investidores e a maior quantidade de ações vendidas. De repente tem gente querendo pagar qualquer valor. Ah, não importa o valor, eu pago. De repente tem gente que só quer pagar R$50. Tem gente que só quer pagar R$10. Então o banco ele vai fazer os cálculos ali para ver, olha, qual é o preço que atende a maior quantidade de pessoas e ao mesmo tempo entrega o maior valor financeiro para a instituição. Esse é o processo de book building, tá? Mas para nossa questão aqui, a resposta correta é garantia firme, quando o banco garante que ele vai comprar as ações da minha empresa se as pessoas não quiserem comprar. Então, é isso. Chegamos ao final. Podemos tirar da tela, Carlitos? Então, para vocês que ficaram aqui até agora, meu muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui assistindo esse conteúdo, se preparando para a prova da Ancord. Espero encontrar vocês em breve. Próxima semana temos aula com o professor Della Moura na quinta e no sábado. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.